Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, saindo de Londres aqui, voltando para o Rio de Janeiro e acabando as férias, né? Pensando em qual vídeo deixar pronto para hoje, qual reflexão que a gente pode tirar um pouquinho disso. Acabou de sair agora há pouquinho a entrevista do Felipe Melo para o GE. Globo, um trechinho na verdade só. E eu decidi gravar esse vídeo porque eu acho que tem reflexões boas que a gente tem que tirar desse trecho da entrevista do Felipe Melo. Se você gostar do vídeo, você deixa o like. Se quiser se inscrever também, isso ajuda bastante. Vamos lá. Vou ler aqui, tá? O que disse o Felipe Melo. Ele abre ali o trechinho da entrevista falando: primeiro de tudo, ninguém é obrigado a falar sobre o tema. Qual o tema que tá falando? Os casos de estupro de Robinho e Daniel Alves. Gabriel, isso interessa ao Fluminense? Você vai entender que interessa, principalmente na questão e relacionamento Felipe Melo. Ele falou: primeiro de tudo, ninguém é obrigado a falar sobre o tema. Aí ele fala aqui, né? Mas por que fulano não fala? Não fala porque não é obrigado a falar. Mas eu não vejo problema nenhum em falar. Esse é o primeiro trecho dele. E esse primeiro trecho ele é muito importante também para os jogadores e para nós jornalistas. E para vocês torcedores também. Para quem não sabe, o Daniel Alves está solto, foi condenado. Daniel Alves foi condenado por estupro. E estava preso há 14 meses já, foi condenado há pouco tempo atrás agora. Mas foi dada uma fiança para ele responder em liberdade. E ele pagou, tem dinheiro, óbvio, pagou e está respondendo em liberdade. E o Robinho foi condenado, a justiça condenou o Robinho na Itália. Ele estava no Brasil já, também por estupro. E o Brasil não extradita, mas se você for condenado em outro país e você estiver no Brasil, o Brasil não manda você para lá para cumprir pena. Mas a Itália fez um pedido de que o Robinho cumprisse pena no Brasil e o STJ aceitou isso. Por 9-2, se eu não me engano. E aí o Robinho tá preso em Tremembé, em São Paulo. Então, dando aquela antenada geral no caso. E aí, por que eu gostei dessa frase do Felipe Melo, tá? De fato, jogador nenhum é obrigado a se posicionar, não. E isso é uma lição para jogadores, é uma lição para imprensa e para torcedores. O jogador não é obrigado a se posicionar. O jogador é obrigado a jogar bola, não cometer crimes, é uma questão de cidadão, mas como emprego, ele é obrigado a jogar bola. O jogador não é obrigado também a fazer carinho na torcida. O jogador não é obrigado a fazer postagem em rede social exaltando torcida, a fazer campanha para dirigir. Ele não é obrigado a fazer nada, entendeu? Ele é obrigado a jogar futebol. E isso é uma frase importante porque às vezes a gente fala, não, os jogadores têm que falar. Não. Se o jogador hoje em dia, ele não só joga bola, ele também gere a carreira dele. A parte da carreira do jogador não é só decidir onde ele vai jogar, mas é também fazer o que a gente chama de relações públicas, que aí envolve o Instagram e etc. O jogador ganha muito dinheiro, inclusive o próprio Felipe Melo, não sei se tem ainda, mas já teve patrocínio do rede social própria dele e tal, por conta desse relacionamento que ele faz, né? Dessas relações públicas que a gente chama. O jogador não é obrigado a se posicionar. Se ele fosse perguntado, ele podia falar, cara, eu prefiro não falar isso. Só que para a imagem do jogador, e aí vem esse ponto, que é para a imagem do jogador, é melhor que ele comente esse tipo de assunto. Porque senão dá a impressão de que ele prefere, mais do que falar de um amigo dele, alguma coisa, ele prefere proteger esse colega dele e tal. Ele até narra na entrevista de que ele e Daniel Alves tiveram uma carreira na seleção juntos o tempo inteiro. Ele vai preferir fazer isso e defender do que apanhar da mídia, entendeu? E aí isso pega muito mal. Então o jogador de fato não é obrigado a falar de nada, ele pode ser perguntado, simplesmente falar que não. Só que para a imagem do jogador acaba fazendo muito mais sentido falar. E aí ele vem depois e fala o seguinte: eu tenho uma filha de 15 anos. Se isso fosse com a minha filha, eu acho que eu não estaria aqui para dar essa entrevista para vocês. Acho que o ser humano tem que ser respeitado, a mulher e o homem. Vou pular essa parte aqui para ir para uma parte que eu gostei mais. A notícia vem como uma bomba, mas tem que pagar pelo que fez. Se for condenado, e aí ele botou o "se" aqui, mas os dois, no caso, foram condenados, né?
Se for condenado, tem que pagar pelo que fez. E que sirva de lição. Isso é muito sério. Não tem que passar a mão na cabeça de ninguém. Tem que pagar e depois que pagar a pena e sair, tem que ser ressocializado. Linkando esse pedaço com o anterior que ele falou. Qual que é a vantagem do jogador de futebol se posicionar? Cara, o Felipe Melo é espelho para uma galera. Isso é que tem a ver, acho, no Fluminense. Ter um cara como o Felipe Melo no elenco é muito importante. Muito importante mesmo, assim. Porque esse malandro, esse maluco, não, o Felipe Melo, ele é espelho para uma galera da base do Fluminense. Você tem um cara como Marcelo, que tem uma carreira vitoriosa e tal, mas é mais low profile. Você tem um cara como o Felipe Melo, que é esse cara, entre aspas, mais espalhafatoso e tal, não sei, mas também tem carreira vitoriosa. São espelhos para os jogadores que estão vindo. E aí vem da importância dos jogadores se posicionarem num caso como esse e repudiarem, né? Porque aí o moleque que tá na base, vê um Felipe Melo falando, ele fala, dando uma entrevista dele, ele fala, cara, realmente, cara, não dá pra fazer esse tipo de coisa. Isso se torna influência. Novamente, é importante, mas não é obrigatório, né? Isso é um fato. E aí o outro ponto que ele fala, né? Tipo assim, tem que pagar e depois ser ressocializado. Aí ele fala, futebol não vai dar pra eles jogarem mais, mas não pode fechar as portas pra ele também, porque pagaram, né? Ele tá falando, tipo, depois que os dois lá cumprirem pena e tal. Pela lei dos homens foi pago. E isso é fato. A pessoa pode ter feito o que fez. Qualquer coisa, a maior atrocidade do mundo. E estupro tá entre essas, né? Acho que moralmente pra gente, pelo menos pra mim, assim, talvez estupro só seja menor do que pedô, né? Que eu não vou ficar falando aqui, mas vocês entenderam, né? Com criança. Eu acho que aí seria pior ainda. Aí ele continua aqui. Ele falou, tem que pagar. Acho, inclusive, pouco tempo de pena. O Daniel Alves já saiu da cadeia. Acho pouco pra quem fez isso com uma mulher. Imagina o sentimento da menina, que é filha dos pais. A partir do momento que o cara é condenado, acabou. Não tem como passar a mão na cabeça de ninguém. Não, nós temos sim o dever de educar os nossos filhos, e isso também é muita questão de educação. Educar os nossos filhos, nossas filhas, para que isso não aconteça. E aí eu acho que o Felipe Melo foi perfeito nisso daqui. E aí eu coloco não só a questão de educar os filhos, né, eles como os pais, mas acho que também cabe a esses jogadores que têm essa relevância tão grande, eles fazerem parte também desse movimento para educar os jogadores da base. Acho que isso faz. O jogador, principalmente que todo mundo conhece moleque que joga em base, sub-17, os moleques andam nas cidades deles, ou no meio das pessoas que não são jogador, como se fosse o rei do mundo já. E isso vai dando uma confiança pro cara, então o cara acha que pode tudo, e na hora que a mulher fala não, ele vai falar, peraí, você tá falando não pra mim, volante do Bom Sucesso. Entendeu? O cara acha que... Então, faz parte. Eu acho que é importante também que os jogadores, não só o Felipe Melo, tem essa fala da educação como pai, né? Mas essa declaração dele, novamente, não é obrigatório o jogador falar isso. Não é. Não é obrigatório o jogador se posicionar e falar nisso. Mas é importante, acho que produz algo. E até mesmo porque eu tava vendo essa discussão, aí 30 segundinhos aqui só sobre o caso, essa discussão Robinho e Daniel Alves se tornando um negócio como é que eu falar assim, meio que de política partidária, um negócio pessoal, tipo assim, se você votou no Bolsonaro, você tem que apoiar o Daniel Alves. E calma aí, gente, não tem que comprar pacote completo, não. O Felipe Melo, inclusive, né? É a questão, é estupro, pô, que merda é essa, né? Então acho que é importante uma fala de um jogador como o Felipe Melo, e é importante pra gente ter jogadores assim também. Meu elenco, acho que é uma reflexão que cabe. O meio do futebol é extremamente fechado, o meio do futebol jornalista é corporativista, tá? É fechado entre eles. Jogador parece que é ainda mais. E esses posicionamentos sobre o Daniel Alves e sobre o Robinho, eles são importantes para que esses posicionamentos falando de que, olha só, tá errado e tem que pagar, são importantes principalmente para o olhar do moleque de 20 anos falar, se eu fizer merda, eu vou ficar sozinho nessa, porque o grupo de jogadores não vai vir aqui me defender, etc. Não. Achei importante gravar sobre isso, num dia com menos notícias. Eu não gravei já um vídeo ontem falando de muitas notícias de volta de jogador e tal. Amanhã eu já vou estar em casa
E aí a gente tenta armar o time ali que vai jogar contra o Alianza Lima, enfim, já fala de notícias mais atualizadas. Mas achei importante gravar esse vídeo. Não é um vídeo que provavelmente vai pegar muita visualização e tal, mas minha preocupação nesse vídeo aqui não era com isso. Era a gente falar dessa importância de ter um Felipe Melo no time. Valeu, tamo junto, até a próxima.